Já começou? Já estamos online. Estamos online já. Ah, tá bom. Vamos Muito aguardar bom. algumas Então pessoas vamos entrarem aguardar. agora. Isso. Isso aí. Muito bom, já começamos aí. Vamos aguardar aí alguns irmãos entrarem. O horário não é o melhor horário para uma live, mas tenho certeza que vai ser muito legal. Vai ser uma benção, vai ser um bate-papo legal. O reverendo Hernandes Dias Lopes é um homem de Deus. E a gente vai ter aí uma conversa muito, muito legal. O pessoal está chegando aí. Pastor David, Bispo Robson Castro, legal, lá de Brasília. Sileni, o Guilherme, nosso Guilherme Farrer. Que benção. Vão entrando aí. Acho que aguarda só mais um pouquinho, né? Vamos ver os irmãos chegando aí. Quem já pediu para participar da live? Olha só. Você que já chegou aí, você que está entrando, você pode clicar aí nessa setinha aí embaixo e enviar aí para os seus convidar Oi, algumas André. pessoas. Reverendo Tudo Hernandes, bem com você, meu filho? que bênção, que prazer falar com o Senhor. Muito obrigado. Ah, que honra ter esse momento contigo aqui. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Eu espero que sim também, que seja uma bênção para as pessoas que vão nos assistir aí, nos acompanhar. Ah, que bom. Antes de tudo, como é que tem sido aí a quarentena? Como é que o irmão tem? Ô, Como é que André, ele... nós estamos aqui trabalhando intensamente com vários encontros online, a igreja aqui em Pinheiros tendo as suas atividades todas, mas online, então indo domingo, segunda, gravar os cultos. Tenho ido também gravar os programas na Luz para o Caminho, obedecendo certamente todas as normas e regras de segurança. E, nesse momento também, com a graça de Deus, estou escrevendo o comentário expositivo de Gênesis. Uau, que Empolgado aí com bênção. esse projeto, estou avançando bem, estou muito feliz com isso. Ah, glória a Deus. Nós temos um irmão aqui muito inteligente, muito top, que é o Alexandre Kretschmar. Sim, Ele é um criacionista, é uma autoridade em criacionismo. Ele escreveu um livro chamado 11 de Gênesis, olha, né? Ele e esse comentou livro está aí, disponível aí, Varão? está disponível, a gente vai te mandar olha só, Opa, rapaz, vai me ajudar 11, muito. 11 de Gênesis, né? Então ele descreveu aqui nesse livro, ele comentou os 11 primeiros Capítulos capítulos de são os mais Gênesis, complexos, né? que são os mais complexos, e ele tem uma visão muito, Mas se muito você me mandar forte. esse livro, vai ser muito bom, vai me ajudar muito. Esse é seu, eu vou te mandar, Obrigado, com certeza. Na verdade, obrigado. eu estou te devendo alguns livros que o senhor prefaciou para mim, acho que ainda não te enviei nenhum. Não recebi não, mas eu recebi. Muito bom, reverendo. Olha só, para a gente começar aqui a nossa conversa, só fazendo aqui uma breve introdução, para você que está chegando agora, aí, você que está nos acompanhando, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, autor de mais de 100 obras publicadas, entre elas aí esses comentários expositivos da Agnus, que tem sido aí uma base de ensino muito preciosa para nós. Ele é apresentador do programa Verdade e Vida na Rede Bandeirantes, doutor em ministério e é certamente um dos expositores bíblicos mais requisitados do nosso país. Quero dizer para você que é daqui de Blumenau, da Igreja Aba em todo o Brasil, você que nos acompanha e nos assiste, nós estamos tendo uma oportunidade nessa manhã de ouvir um grande homem de Deus, um Obrigado. referencial para esta nação. Muito Eu tenho obrigado. certeza que Deus vai direcionar a tua vida de uma forma muito Amém, especial. amém, amém. Que bom, reverendo. Olha só, o tema da nossa conversa aqui é avivamento, uma ação divina para a crise. Eu acho que é um tema muito pertinente, e inclusive esse é um título de uma mensagem que o senhor ministrou em 2014, né, que na ocasião me abençoou muito.
Amém. E eu acho que é um tema muito pertinente. As pessoas Amém. estão aí com medo, as pessoas estão aí assustados com a crise, debaixo aí de um jugo, de uma cultura do medo imposta aí pela mídia, imposta por alguns governos. Eu acho que é um momento pertinente para um avivamento. Gostaria de começar essa conversa sabendo da sua opinião acerca desse momento que nós estamos vivendo, né? Qual a sua impressão em relação a essa fase que o Brasil e o mundo estão vivendo e como a igreja tem se comportado. Que cenário está se formando aí? Muito bem. Eu acho, André, que essa pandemia está trazendo um impacto tão grande no Brasil e no mundo que talvez a nossa história moderna, contemporânea, será dividida entre antes e o depois deste fato. Eu acho que os 4 grandes pilares da confiança humana, eu escrevi um artigo essa semana falando sobre os ídolos do mundo têm os pés de barro, e os 4 grandes ídolos ou colunas de sustentação da nossa sociedade sem Deus, primeiro é o poder econômico, segundo é o poder científico, terceiro é o poder político, quarto é o poder tecnológico. Embora com robustez tão grande desses poderes, eles se revelaram impotentes, incapazes para dar uma solução rápida e eficaz a essa pandemia que assola o mundo. Então, penso que a grande mensagem que todos nós precisamos tirar é que o homem é falível, o homem é vulnerável, o homem é impotente, o homem precisa buscar um recurso que vá além dele mesmo. E esse recurso só está em Deus. Então, eu acho que Deus está baixando a bola do homem, tirando a sua arrogância, a sua jactância, a sua soberba, e mostrando a ele, colocando-o no seu devido lugar de limitação e dependência. Amém. É como se Deus estivesse aí reorganizando as coisas para algo maior. Eu penso assim. E talvez, André, uma das coisas que eu tenho pensado muito, fazendo um paralelo, é entre a profecia de Joel e os tempos que estamos vivendo agora. Se você lembrar bem, Joel estava vivendo uma crise, talvez até pior do que a que estamos vivendo hoje. Porque, na realidade daquela época, ele vivia num país cujas fontes de riqueza vinham da agricultura ou da pecuária. E o país dele foi assolado por várias crises ao mesmo tempo. Primeiro, através de uma seca severa. Segundo, uma invasão de gafanhotos, que o que tinha sobre a terra foi devastado. Terceiro, o fogo queimou o que restava. Quarto, além de cortar toda a produção, toda a fonte de riqueza, eles ainda apostaram na esperança de semear e colher, e quando jogaram no ventre da terra as poucas sementes que restavam, essa semente morreu mirrada no ventre da terra. Se não bastasse essa crise econômica avassaladora, no capítulo 2 há uma descrição de uma invasão militar, de um império poderoso. E o que acontece? Eles estavam, então, completamente rendidos a uma crise que não tinham a mínima esperança de solução. E é nessa conjuntura, dentro do tema que você propôs, é nessa conjuntura de crise por todo lado, crise de saúde, crise de segurança, crise econômica, é que Deus propôs para o povo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com pranto, com choro, rasgai o vosso coração nas vossas vestes e convertei-vos a mim. Então, Deus conclama a toda a nação a uma volta para ele, mandando proclamar um santo jejum, promulgar um santo jejum. E os anciãos, e as crianças de peito, e o noivo e a noiva,
e os sacerdotes todos deviam buscar a Deus com o coração quebrantado, com choro e com pranto. E diante desse fato, da busca, do quebrantamento, do arrependimento, da volta para Deus, Deus começa a restaurar cada área daquela que estava sendo afetada. Chegou a chuva, chegou a prosperidade, o inimigo foi lançado para longe, e Deus restaurou a presença dele no meio do povo. E então o livro do profeta Joel diz: e haverá que depois disso, depois dessas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esta profecia vem se cumprir no dia de Pentecostes. E quando Pedro se levanta para pregar no Pentecostes, ele diz: esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, na crise é tempo de buscar a Deus. Na crise é tempo de experimentar avivamento. Na crise é tempo de nós voltarmos o nosso rosto para Deus e vermos a restauração de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. Amém, amém. Dr. Richard Owen Roberts, talvez aí uma das maiores autoridades em avivamentos no mundo, né? Ele, depois de todos os seus estudos, ele chegou à conclusão que avivamento nada mais é do que um mover extraordinário de Deus se revelando, né, se manifestando por meio de pessoas comuns. Como é que a gente pode interpretar essa definição aí na prática dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje? De fato, o avivamento é um mover sobrenatural de Deus, é uma obra soberana de Deus. E tão importante você nos dar a oportunidade, nessa conversa, de clarear isso, porque muitas pessoas hoje pensam, como Finney cometeu esse erro lá no passado, que o avivamento poderia ser como quase que agendado pela igreja, Sim. como seria uma lógica cartesiana. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Como se a agenda do Espírito Santo estivesse na nossa mão, como se nós pudéssemos determinar a hora dele chegar. Tem igreja que até marca o dia do avivamento chegar, e como se tivesse com a agenda do Espírito Santo na mão. É importante entender que o Espírito Santo é soberano. Né? Deus é soberano. É Ele que vai mandar o avivamento no tempo dele, da forma dele, e nós não podemos tomar essa agenda nas nossas mãos. Certa feita, eu ouvi Earl Stiggin, que experimentou um poderoso avivamento em 1966 em Quaxizabampo, na África do Sul, dizer o seguinte: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Uau, eu não posso fazer o avivamento com as minhas mãos, mas eu posso preparar o caminho para que ele apareça, para que ele venha. Então, quando ele vem, e isso é muito bonito que você disse, pessoas comuns, os grandes avivamentos não começaram com os teólogos de gabinete, com os grandes intelectuais da academia. Muitas vezes os avivamentos começam com pessoas incógnitas, com pessoas anônimas, porque para Deus os nossos títulos não têm nenhum valor. Deus vê o coração. Quantos avivamentos começaram, às vezes, com um adolescente, como aconteceu em 1904 no País de Gales, com Evan Roberts. Ele começou a orar com 13 anos. Né? Então, Deus vê o coração. Então, se tiver um adolescente orando, se tiver uma criança orando, se tiver uma pessoa analfabeta orando, aquilo impacta o coração de Deus e as janelas dos céus podem ser abertas para um grande derramamento do Espírito Santo. Amém. A gente pode entender que, normalmente, muitos movimentos, né, de avivamentos, né, eles propagam a ideia de que um extraordinário gera esse mover extraordinário. Mas quando, na verdade, talvez um avivamento ele pode ser resultado daquilo que é o simples, daquilo que é o básico. Né? Como o irmão falou, o avivamento não é algo programado, mas a pergunta é: existem ações que a igreja pode tomar para formar aí esse ambiente, para abrir esse caminho, como Stiggin compartilhou? É claro que sim, é claro que sim. Veja bem, vamos pegar alguns textos bíblicos. Vamos pegar, por exemplo, 2 Crônicas 7:14. Dentro dessa conjuntura de pandemia, porque você vê lá que quando Salomão estava inaugurando o templo de Jerusalém, Deus relembra ele o que foi escrito lá no livro de Deuteronômio.
Sim. entre as bênçãos e as maldições. Se houvesse obediência, haveria bênçãos. Se houvesse desobediência, haveria maldições. Dentre as maldições da desobediência, seriam pestes, pestilências, doenças, pandemias e epidemias avassaladoras. E então está dito assim, ainda assim, então Deus, porém, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a contrapartida da igreja é se arrepender, é orar, é se voltar para Deus, é buscar a É o face. arrependimento. Então, esse é o caminho que se abre. Vamos pegar, por exemplo, Isaías 44:3 a 5, né? Derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Né? Então, veja você, que a água é derramada sobre o sedento, as torrentes sobre a terra seca. É claro que ele está usando uma figura de linguagem para descrever que o avivamento vem, o derramamento do Espírito Santo vem sobre uma igreja, sobre um povo que está sedento de Deus. E sedento de Deus implica em vida de oração, em busca, porque o que está acontecendo com a igreja brasileira hoje, em grande parte? As pessoas estão correndo atrás de bênçãos. Elas Sim. querem prosperidade, elas querem saúde, elas querem sucesso, elas querem coisas, mas isso não é avivamento. Avivamento não é sede de coisas, avivamento é sede de Deus. O que Amém. nós estamos proclamando, né, é que Deus é melhor que as suas bênçãos, o doador é mais importante que as suas dádivas, o abençoador Sim. é mais importante que as suas bênçãos. Então, é quando a igreja tiver sede de Deus e não das bênçãos de Deus, é que Deus derrama água sobre o sedento. Amém. E o que não é avivamento? O que não é avivamento é aquilo que é produzido pelo homem, é a coreografia, é a espiritualidade cênica, é a espiritualidade teatral, é a espiritualidade da verborragia ou do emocionalismo, mas tudo produzido pelo homem. É o fogo falso, é o fogo fátuo, é o fogo plástico, que só tem colorido, mas não tem calor, não produz impacto. Amém. Amém. Talvez nós vamos, quando a gente estuda aí um pouco dessas histórias, né, das histórias dos avivamentos, nós vamos encontrar aí pessoas que oraram, né, como o próprio Evans Roberts, Whitefield, Wesley. Essa turma, eles tinham uma vida de oração e uma fala na sua oração um tanto diferente. Muitos deles oravam dizendo: Senhor, dobra-me, Senhor, quebra-me, Senhor, me lança ao chão. E hoje, quando algum líder, quando alguma igreja busca por um avivamento, eles estão fazendo uma espécie de oração um pouco diferente. Eles estão dizendo: Senhor, levanta-me. Né? Levanta-me para essa cidade, levanta-me para esse país, levanta-me, enfim. E nunca se orou tanto por avivamento, só que esse tem sido o perfil das orações, e o resultado é que o avivamento não tem acontecido. Muito obrigado por você levantar essa questão, André, porque parece-nos que a igreja contemporânea mudou a padronagem teológica. Veja Sim. bem, a questão básica é que as escrituras nos ensinam que Deus é o centro, né? É o teocentrismo, é o cristocentrismo, é Deus no centro, é Deus no eixo, é Deus em primeiro lugar. E hoje parece-nos que a igreja se desviou para o antropocentrismo. Então, o homem é que é o centro de tudo. Não é mais o homem que está a serviço de Deus nessa teologia, mas é Deus que está a serviço do homem. Então, é Deus uma espécie de prestador de serviços para o homem ser engrandecido, para o homem ser exaltado, para o homem ser famoso, para o homem ser conhecido. Então, essa é uma falsa teologia. E eu acho curioso, André, que numa pandemia quanto esta, também parece-nos que isso vem corrigir um pouco o foco teológico da igreja. Não é verdade? Sim, concordo. Porque esse ufanismo, ele cai por terra numa situação como essa. E é preciso que a nossa oração volte a ser: Senhor, dobra-me, como fez o Evan Roberts, dobra-me. Quanto menor é o homem, mais exaltado é Deus. É isso mesmo.
Um dos perfis de uma outra observação, que das situações que ocorrem em um avivamento é a volta da igreja para a sua missão. Né? Nós sabemos que a igreja ela foi constituída, foi erguida por Deus para uma missão. Eu costumo falar muito nas minhas pregações que a igreja é a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que ainda não estão lá, por causa daqueles que ainda não fazem parte dela. Eu acredito que o avivamento é exemplo do que aconteceu ali com os morávios, também na época de Wesley, próprio avivamento em Gales, de Evans Roberts, acho que houve 100 mil conversões em curto espaço de tempo. 6 meses. Em 6 meses, 100 mil conversões. Quando a gente olha para esse cenário, a gente percebe que o avivamento ele traz de volta a igreja à sua missão. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito obrigado, André, por trazer esse assunto também. Veja bem, quando a igreja experimenta um avivamento verdadeiro, genuíno, não um avivamento fabricado no laboratório do enganoso coração do homem, mas emanado das Escrituras e como fruto da ação soberana do Espírito Santo, a igreja, como você disse muito bem, volta ao seu propósito primário. E qual é o seu propósito primário? Primeiro, é glorificar a Deus. E porque ele ama Deus, porque a igreja quer glorificar a Deus, ela então tem compromisso com a obra missionária para que as nações conheçam e glorifiquem a Deus. Então, o grande vetor que move a igreja à ação missionária é o anseio pela glória de Deus, para que Deus seja exaltado nas nações, para que as nações conheçam a Deus. Até a agenda missionária da igreja é teocêntrica. Até a ação evangelística da igreja visa trazer glória para o nome de Deus, para que as pessoas abandonem a sua idolatria, o seu humanismo antropocêntrico e reconheça que Deus é Deus e exalte este Deus. Então, uma igreja que experimenta avivamento não vive pensando no seu bem-estar, ela não vive, como você disse, para si mesma, ela vive para Deus e vive para levar o evangelho aos povos, às nações, né? Cumprindo a agenda estabelecida por Jesus. É uma igreja submissa ao grande mandamento, à grande comissão. Alguém já disse que a grande comissão hoje tem se transformado na grande omissão. A grande omissão. Né? Então, nós precisamos resgatar isso. É verdade. Como é que cada pessoa, além desse arrependimento que é necessário, além dessa vida de oração, como é que uma pessoa pode acender uma chama? Como é que um líder, um pastor local, o que ele precisa fazer para arriscar aí o fósforo, para gerar aí uma faísca na sua igreja local? Muito bem. Foi feita essa pergunta, exatamente essa pergunta que vocês estão fazendo, a Dwight Lyman Moody, lá no século XIX. Como é que começa, Moody, um avivamento? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. É claro que ele não está falando do púlpito como elemento físico, ele está falando de quem está atrás desse púlpito. Né? É nesse sentido que John Wesley também disse: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. O pastor precisa ter o coração aquecido, porque não há nada mais perigoso do que acostumar-se com o sagrado. Um pastor há poucos dias me disse, chorando: pastor Hernandes, eu me tornei apenas um fabricador de sermões e nada mais. Um profissional, isso não mexe mais comigo. Então, quando aquela palavra que você prega, que você ensina, não arde em seu coração, que não mexe mais com você, você se transformou num homem mecânico, botou o ministério no piloto automático, a vida está tocando sem qualquer expectativa, você vai para a igreja e não tem esperança nenhuma, não tem expectativa nenhuma, apenas para cumprir um dever eclesiástico, o ministério já perdeu o fervor, já perdeu o fogo, já só tem cinza. Então é preciso cutucar essas brasas e soprar essas brasas para que essas brasas reacendam e acenda aí um fogo santo. Amém. E como se faz isso? Qual é o combustível para isso? É oração, é estudo da Bíblia,
é a busca de santificação, é acertar a vida com Deus. E isso é uma coisa curiosa, André, e você lida tão bem com isso, que não é um fato, aconteceu isso, nunca mais precisa voltar a acontecer. Não, é todo dia. Essa busca é diária. A plenitude de ontem não serve para hoje. Hoje é dia de buscar a Deus de novo. Então, é uma caminhada diária com Deus, de andar na presença de Deus. Você acha que a perca da simplicidade da igreja afastou ela dessa proposta, desse plano original de Cristo para a igreja? Com A certeza. falta da simplicidade. Falta da simplicidade. Com certeza afastou. Com A gente certeza percebe ali em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, houve ali uma fusão de realidades, né? A realidade física e espiritual ali meio que se fundiram, a tal ponto que eles ouviam um som como de um vento, eles começaram a ver pequenas labaredas de fogo na cabeça umas das outras, todos foram cheios do Espírito Santo e houve um posicionamento, né? A Bíblia fala que Pedro e os 11 se levantaram, se posicionaram e começaram ali a pregar, e houve aquela conversão em massa, né? Mais ou menos 3.000 pessoas. E a igreja se levantou de uma maneira tão intensa, tão forte, que as crises se tornaram oportunidades, né? Por exemplo, quando veio as perseguições, Filipe foi ali para Samaria. Eu acho muito legal esse texto, porque quando ele chegou lá, a mensagem era Cristo. Uhum. O texto diz que ele pregava Cristo. Uhum. E havia sinais. E eu acho também muito legal o que Lucas fala ali. Diz que os demônios saíam gritando, né? Ou seja, a centralidade da palavra, quando Cristo é o centro, é suficiente para que toda maldição, todo domínio, todo controle, ou todo plano do diabo em relação a uma cidade, em relação a um povo, é desfeita. Quando Jesus é o centro. Quando a mensagem é simplesmente Jesus. É interessante, sabe, André, que logo que o Espírito Santo foi derramado, cumprindo a profecia de Joel, e Pedro pontua isso muito bem, lá em Atos 2, o sermão que Pedro pregou ali em Jerusalém, e que quase 3.000 pessoas foram convertidas, foi um sermão eminentemente cristocêntrico. Ele pregou sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E é interessante também que o apelo não partiu do pregador para o seu auditório, mas do auditório para o pregador. Pedro ainda estava pregando quando o seu auditório, tomado de compulsão emocional, espiritual, disse: o que faremos à vista dessas coisas? E Pedro não tergiversa, ele foi claro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós precisamos também, na nossa geração, resgatar a pregação cristocêntrica. Tem tanta gente falando tanta coisa, o que ele acha, o que ele pensa, e sonhos, visões, revelações forâneas das Escrituras, ou falando de riquezas e prosperidade, de sucesso, e que o homem tem que ser o vencedor. E é uma mensagem que agrada a carne, agrada o ego, mas não traz salvação, não traz quebrantamento, não traz avivamento espiritual. Essa realidade, essa mensagem antropocêntrica, ou essa mensagem que não tem Cristo como conteúdo principal, ela enfraqueceu a igreja, ela tirou a simplicidade da igreja. Eu acredito aí que quando a mensagem é simples, o problema dos líderes hoje, porque os líderes se cansam, estão sempre estressados, porque eles estão sempre preocupados em trazer uma coisa muito nova. Eu acho isso muito curioso, porque enquanto os pastores estão aí procurando trazer uma mensagem nova, um conteúdo novo, uma nova revelação, uma nova visão para a igreja, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, esses mesmos líderes, sentem falta de uma igreja que ora,
sentem falta de uma igreja que lê a Bíblia, porque você pregar hoje sobre oração, você pregar sobre leitura bíblica, é uma mensagem velha, não tem uma revelação aí específica. Você concorda com isso? Absolutamente, absolutamente. Eu acho que nós precisamos compreender que nós preparamos o sermão, mas nós não preparamos a mensagem. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. É por isso que Paulo diz lá para Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 da segunda carta, prega a palavra. A palavra é o nosso conteúdo. É por isso, André, que eu tenho tanta paixão, e você também, pela pregação expositiva. Porque eu não preciso ficar reinventando a roda. Eu não preciso ficar queimando fosfato, pensando que novidade eu vou trazer para a igreja para atrair o povo. O conteúdo é o mesmo. Nós pregamos o que os profetas pregaram. Nós pregamos o que Jesus pregou. Nós pregamos o que os apóstolos pregaram. Nós pregamos a palavra. A palavra é o nosso conteúdo. Então, se os pastores gastassem mais tempo estudando a palavra, meditando na palavra, mergulhando na palavra, eles não precisariam gastar tanto tempo preocupados que novidade eu vou trazer para a igreja para atrair a igreja. Porque eu tenho um livro do John Stott, maravilhoso, onde ele usa algumas figuras do pastor, do pregador. E uma delas é que o pregador é um mordomo. E essa ideia do mordomo, que está lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, é muito bonita, porque é a ideia do homem que tomava conta da casa. E ele era responsável pela mesa, pela alimentação da família. Mas não competia ao mordomo botar alimento na casa. Competia ao mordomo usar o alimento que estava na despensa e preparar a comida que estava disponível na despensa. Qual a lição que, então, nós temos aí? Eu não posso querer trazer coisa nova para o povo de Deus, fora do que está na Bíblia. A Bíblia é a despensa de Deus. Agora, cabe a mim, como pastor, como mordomo de Deus, ir para a despensa, preparar a melhor comida com o alimento que está lá na despensa, que é as Escrituras. Nós temos 66 livros. E aí o que acontece? Trazer essa comida mais apetitosa, mais cheirosa, mais nutritiva para o povo. Então, Amém. não é buscar novidade, é ser fiel, íntegro e dar para o povo o que está na Escritura. O senhor entende que a igreja simples, o líder simples, é necessário para esse tempo que nós estamos vivendo? Esse contexto de coronavírus, esse contexto aí de pandemia, tem tirado um pouco a igreja das estruturas e tentar buscar alternativas do simples. Essa é uma estratégia de Deus, é um plano, é um propósito de Deus para esse tempo, o retorno do simples? Eu acredito que sim. Veja bem, quanto de recurso do povo de Deus é gasto com estruturas físicas. Sim. Eu tive uma reunião ontem com alguns irmãos do Canadá e dos Estados Unidos, onde um irmão muito querido, que tem investido na obra de Deus, e ele diz o seguinte: eu não quero investir em estruturas, eu quero investir na pregação do Evangelho. Porque, veja bem, a igreja não depende de estrutura física. Se você notar, até o começo do quarto século do cristianismo, não tinha templos. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter o nosso templo, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que a igreja, se amanhã ela for privada de ter um templo, como nós estamos circunstancialmente privados de frequentar os nossos templos, a igreja não deixa de ser igreja. Ela é igreja. Onde ela está, ela é igreja. Então, sim, nós poderíamos pensar numa vida muito mais simples, em estruturas muito mais simples, e gastar mais recursos levando o Evangelho, criando mecanismos de levar o Evangelho até os confins da terra. Amém. Verdade. Uau, que bênção. Pois é, quero agradecer a sua gentileza do convite. É uma honra estar aqui com você. Tenho muito carinho, muito respeito pela sua vida, pelo Amém. seu ministério. Que Deus abençoe profundamente sua vida, sua família, o ministério que Deus lhe confiou, as ovelhas que Deus lhe confiou.
Que Deus guarde você, que Deus sustente você e que Deus abençoe as pessoas que estão aí conosco nesta conversa. Amém, reverendo. Olha, foi muito enriquecedor. Estou recebendo aqui algumas mensagens, algumas perguntas importantes. Não sei se o senhor ainda tem tempo. Eu tenho mais 5 minutinhos apenas, que eu tenho um compromisso logo em seguida. Olha só, então, teve algum avivamento na história que te chamou mais atenção? Qual que mais te impactou? Obrigado. Bom, eu quero falar de 2, porque foram os 2 que eu tive a oportunidade de visitar. Primeiro, em Quassisabanto, na África do Sul. Eu fui lá ver, pessoalmente, Uau. e eu fui muito impactado, profundamente impactado. Eu confesso a você, André, que eu nunca vi santidade de vida como vi naquele local. Vou lhe dar um exemplo simples. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Eu vi lá nos cultos, não foi um só, foram vários, na frente do púlpito, um lençol estendido, porque era um lugar também modesto, mais de 200 crianças com o rostinho no chão, clamando a Deus. Eu sei que não é educação, Olha é só. apenas... Só Uau. Deus faz uma coisa daquela. O segundo avivamento que me impactou muito, hoje, talvez com os reflexos disso, foi o que aconteceu na Coreia do Sul. Eu também estive lá para testemunhar em loco, pessoalmente, e a igreja coreana ainda é uma das igrejas que mais ora no mundo. Nenhuma Sim. igreja na Coreia do Sul é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. E eu testemunhei isso lá. E, para você ter uma ideia, eu sou um pastor presbiteriano e nós estamos aqui no Brasil desde 1859. A igreja presbiteriana chegou lá na Coreia 28 anos depois. Eles são mais de 10 milhões de membros. Quando nós aqui no Brasil não chegamos juntando todos 2 milhões. Então, e quando a gente pergunta qual foi o motivo desse crescimento explosivo, a resposta unânime é oração, oração, oração. Oração. Amém, reverendo. Olha, sem palavras para te agradecer. Muito obrigado. Fomos muito edificados com esse bate-papo. Se tivermos novas oportunidades aí, certamente, esse grupo de pessoas aqui que nos assistiram, quase 700 pessoas, louva a Deus pela vida de cada um de vocês. André, reverendo, eu antes de você encerrar, se você me permitir, por favor. Eu gostaria só de comunicar às pessoas que estão nos acompanhando que eu trabalho, você bem conhece, em Luz para o Caminho, uma agência missionária. E o nosso papel é produzir conteúdo para as igrejas e levar a palavra de Deus através das mais diversas ferramentas, televisão, rádio, ministério de telefone, de redes sociais, de literatura, em todo o universo de língua portuguesa no mundo. Sim. E agora, recentemente, no mês passado, nós criamos, André, alguns cursos bíblicos de ensino à distância para facilitar o entendimento das Escrituras. A minha paixão é pregar a Bíblia, expor a Bíblia, escrever sobre a Bíblia. E se as pessoas tiverem interesse em conhecer esses cursos, são bíblicos, por exemplo, panorama bíblico do Antigo e Novo Testamento, panorama da história da igreja, líderes que influenciaram o mundo, sobre casamento, agora gravei um sobre como entender o livro de Apocalipse, muitos outros. Então, as pessoas podem acessar lá o site da Luz para o Caminho, que é lpc.org.br. LPC de Luz para o Caminho, lpc.org.br. Esses cursos estão lá à disposição das pessoas que estão aí nos acompanhando. Minha gratidão, olha, que bênção. Meu carinho a você. Muito obrigado, reverendo. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Uma tarde maravilhosa. E para quem quiser seguir, pr.André Chalit, tá bom? É o nosso Instagram aí. O pessoal está perguntando, tá bom? Reverendo, mais uma vez, um grande abraço. Receba aí o nosso carinho da Igreja Aba de Blumenau, Santa Catarina. Nós amamos a tua vida, te admiramos. Todos vocês, obrigado Alexandre, obrigado Vicente, que estão aqui na técnica, aqui nos nossos estúdios da Igreja Aba. Deus abençoe muito vocês. Obrigado, reverendo. Até a próxima. Um grande abraço, queridão. Tchau, tchau. Tchau.